acho que muita gente aqui também tem um pouco de medo quando a gente fala sobre máquinas, algoritmos, como isso está assumindo um papel e um protagonismo na nossa vida. Mas é super necessário falar sobre isso e para tirar, então, nossos medos e explicar o que há de mais de novo em inteligência artificial a serviço da criatividade, a Fast Company Brasil tem o prazer de convidar ao palco Mauro Cavaletti. Mauro, seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela audiência. Eu vou fazer um passeio visual pelo material produzido dentro dos robôs, e os imaginadores, e vou pontuar com algum pensamento no caminho, tá? Espero que funcione, vamos ver se vai rolar. Olha, antes de começar, eu quero ir lá atrás e pagar um tributo para esse gênio, né, que foi o Picasso, que ele sintetizou de uma maneira muito clara esse processo nosso de tirar uma ideia da mente, materializar essa ideia, e essa ideia informar de volta e virar uma outra coisa, e você entrar nesse processo de construção sem parar, através dessa ideia, né? Eu sempre começo com uma ideia, mas ela logo vira outra coisa. E o Picasso conseguiu materializar isso de um jeito muito potente, né, muito definitivo e com uma obra gigantesca, né? Ele teve muita produção durante a vida dele. Então, vamos começar com esse tributo aí. Vamos falar sobre... Mas eu vou falar sobre colaboração, tá? Não vou falar sobre o gênio individual, vou falar sobre aqueles de nós, como eu, que gostam e precisam trabalhar com os outros. Tá? E, principalmente, como é que a gente consegue fazer isso com o robô. Como é que a gente consegue fazer isso hoje com os processos de inteligência artificial. Então, eu quero começar aqui com essas imagens, abrindo meu coração. Tá? Vou abrir meu coração para vocês. Esse foi um dos primeiros trabalhos, do conjunto de trabalhos que eu fiz dentro do Midjourney, que é um sistema um sistema de inteligência artificial que devolve imagens, devolve conceitos para a gente. Mas eu vou contar para vocês o seguinte, eu comecei a fazer esse trabalho através da influência de um colaborador meu, Rodrigo Siqueira, que é um engenheiro especializado em inteligência artificial, que, ao longo do tempo, ao longo dos anos, vem me influenciando muito da minha pesquisa. E o Rodrigo tem me ajudado a olhar as máquinas que devolvem ideias dentro do processo criativo. E ele começou a me mandar várias imagens, me influenciando a entrar dentro desses processos do Midjourney, DALL-E. Mas eu queria fazer um outro comentário sobre o Rodrigo. Ele também é um artista visual. Ele tem muitos e muitos anos de pesquisa e execução de imagens fractais que ele produz a partir de equações matemáticas. Tá? Então, o Rodrigo também tem essa sensibilidade, e é por isso que a gente trabalha no processo criativo juntos. E o Rodrigo começou a me mandar essas imagens, produzidas dentro do Midjourney. E a gente vê que ela tem a mesma estrutura matemática dos fractais que ele produz, mas ela tem um componente orgânico, né, que ela fecha o circuito de uma outra maneira. Bom, eu aprendi do Rodrigo que esse material que ele estava produzindo era um material baseado no trabalho da artista mexicana Remédio Varos. Tá? Então, era uma colaboração do Rodrigo com essa artista dentro da plataforma criativa, com detalhe que ela faleceu há 60 anos atrás. Tá? Então, quando ele me apresentou esse trabalho, eu resolvi entrar no processo. E aí... E eu comecei a colaborar diretamente com esses algoritmos visuais. Tá? Eu comecei o processo assim, olha. Naquele momento, eu estava passando por uma situação em que meu coração estava na pauta. Tá? Eu precisava cuidar do meu coração enquanto eu aprendia a usar o sistema. Então, eu comecei a explorar essas imagens que vocês estão vendo aqui.
E elas vão evoluindo na medida que a gente vai trabalhando, né? Eu fui pedindo imagens expressivas de coração, ela foi virando uma outra coisa, foi ganhando músculo, ganhando artérias, né, que era o que me interessava naquele momento, era o que eu estava tratando, até que eu cheguei nesse processo aqui. O coração começou a sair do corpo, né? E foi uma coisa muito interessante, porque uma das minhas referências visuais, talvez estivesse dentro da semântica que eu pedi, eu tinha em mente aquelas imagens religiosas de que o coração está na frente da... Né, assim, muito comum no interior de onde eu venho. E, quando eu cheguei nessa situação, eu falei, opa, tem alguma coisa ali, eu preciso parar nesse momento. E aí, quando ele começou a tomar conta do corpo e voltar para dentro dele, eu parei. Tá? Essa foi a minha exploração. Tudo que a gente faz nesse processo é muito, muito simples. Tá? É uma barra de diálogo em que você pede para o sistema imaginar. Então, você pode pedir para o sistema, imagina uma manhã de domingo ensolarada e que está chovendo canivetes e que o buraco está aberto no meio da rua, ela vai te devolver alguma coisa. Ela vai começar a devolver imagens. Tá? A gente pode falar um pouquinho depois como esse processo funciona. Mas eu queria trazer aqui o trabalho, né, de alguns dos meus colegas que estão abrindo novos caminhos criativos através desse processo. Tá? É um processo que está tendo um grande impacto. Tem 3 milhões de pessoas usando hoje o Midjourney, que começou um beta-teste há 4 meses atrás só. Tá? Eu vou trazer o primeiro artista aqui, é a Miel Conejo, que é uma designer colombiana, e que ela criou uma botânica inteira de plantas baseadas numa ficção científica que ela mesma criou e que ela vai classificando, ela vai contando, como a gente vê em livros de botânica, as características daquela planta. Alimenta o sistema e ela produz esse tipo de imagem. Ela tem um livro inteiro dessas imagens lindas, né? Que ela certamente controla a luz, ela controla algumas características. E esse não é a única produção dela, tá? Só para mostrar a diversidade desse processo. Esse aqui é um trabalho de moda dela, em que ela cria todos os objetos, ela cria os modelos, ela cria a luz, ela cria tudo, as roupas, porque ela olha de um ponto de vista de editorial de moda. Ela tinha vontade de fazer editorial, e aí o jeito que ela apresenta isso é que ela vai fazer um editorial e ninguém vai impedir ela. Por quê? A gente não precisa mais da validação, né? Quem valida é a rede. Ela está colocando na rede e está vendo. Tá? Então, a gente está quebrando os limites das nossas disciplinas através desse processo, porque ele é um processo que empodera muito, muito o trabalho da gente. Tá? Estou falando aqui no sistema de inteligência artificial, tá? Diferente daqueles que a gente conhece. Vou mostrar o trabalho de um outro artista, aqui, o Pedro Buneico, que ele tem um trabalho incrível chamado O Fururu, que é sobre o candomblé, é sobre a cosmogonia, é sobre a criação do mundo, é uma personificação das entidades. É um trabalho lindo que o Pedro faz. Olha que maravilha isso. Ele começa a tirar da própria mente os orixás que ele vem imaginando e vem colocando ali dentro do contexto, o movimento, o espaço que eles ocupam. Olha aqui, ó, essa aqui é a criação do mundo, não, a criação da Terra, né? No momento em que a Terra é concebida. Parte disso ele tira do Verger, parte disso vem das próprias informações que ele tem, da experiência dele. Aqui é o momento em que os orixás são mandados para a Terra para começar a criar os seres humanos, começar a criar o planeta, né? E a gente vai vendo que alguns assumem uma forma quase humana, outros não. E aí vai, né? Olha, veja esse. Depois de algum tempo eu consigo ver uma forma humana ali saindo, talvez seja a minha própria imaginação, mas não necessariamente ela está ali, né? É um trabalho lindo. Está no Instagram, O Fururu. A gente está usando esse material para expandir a nossa percepção, tá? Para ter retorno do trabalho que a gente está fazendo e conseguir colocar lá fora, de uma maneira muito mais forte, o que a gente está conseguindo enxergar. Então, eu vou arriscar aqui que a gente está expandindo a nossa cognição. Tá? É como criar uma ferramenta nova muito, muito poderosa que vai mudar a maneira que a gente está pensando numa imagem. Tá? E a gente está no começo disso.
O potencial dentro da computação, da maneira que os cientistas estão colocando, é gigantesco daqui para frente, na expansão dessas máquinas. Tá? Eu vou aqui mais um trabalho. Esse aqui é do PJ, nosso PJ Pereira, um dos criativos de publicidade mais famosos do mundo, brasileiro, que também tem uma carreira paralela escrevendo romances. Ele escreve best-sellers. E esse é o novo romance que ele terminou agora há pouco tempo, que é o primeiro dele em inglês, que é A Garota de Wudang, e que é a história de uma artista marcial que resolve entrar num experimento para fundir a própria mente com um sistema de inteligência artificial para poder expandir a capacidade de luta, poder expandir a capacidade perceptiva, e ela vai mudando com esse processo. O PJ está criando todo o material promocional desse livro no Midjourney. Tá? Tudo isso que a gente está vendo foi criado pelo computador junto com ele e com a equipe dele, para promover as ideias que estão no livro. E o livro tem muita discussão filosófica, tanto do ponto de vista criativo, quanto do ponto de vista ético mesmo, da inteligência artificial. A gente vai vendo que os corpos vão ficando meio amorfos, naqueles lados da esquerda. É um trabalho muito bonito. Tá? Vou mostrar aqui, olha, um trechinho do trailer, que eles resolveram daí produzir um trailer. Saiu na semana passada, tá? Um trailer do livro. Então, eles alimentaram o sistema com trechos do livro e foram recolhendo essas imagens, montando um trailer. Inclusive, a trilha sonora é criada por inteligência artificial e depois trabalhada no estúdio. Tá? A gente vai chegar lá. Vou abrir a pergunta, tá? Eu vou avançar porque a gente está com o tempo contando aqui, mas esse é o trailer de lançamento do livro que vai ser lançado daqui a um ano só. Essa semana ele declarou que eles vão fazer o livro todo, vão alimentar o sistema com o livro inteiro e ver o que vai acontecer. Tá? Então, a gente está aceitando e incorporando a incerteza. E isso é uma parte muito importante desse sistema inteiro, porque a gente tem usado a inteligência artificial no processo diagnóstico, respostas corretas, num processo inteligente. Tá? Aqui a gente está usando esse sistema todo num processo criativo, ou seja, a gente está usando para recalibrar, para jogar incerteza, para usar originalidade. Tá? Então, é um jogo muito diferente, que é um patamar que os sistemas conseguiram alcançar agora. Tá? Eu vou mostrar aqui, só para a gente não ficar dentro da parte gráfica, eu vou mostrar um trabalho aqui do Philippe Starck, que é um designer francês. Esse trabalho não é novo, tá? É de 3 anos atrás. Tá alto, né? Mas eu vou tentar falar em cima assim mesmo, tá? 3 anos atrás, eles fizeram esse experimento usando um imaginador. Não é um experimento porque essa cadeira está à venda, tá? É um sucesso de vendas. Eles usaram um imaginador desse, produzido pela Autodesk. Ele e os designers da Cartel construíram essa cadeira baseada nesse mesmo processo que a gente está usando aqui. Tá? Com a diferença que eles estudam material, estudam detalhes produtivos e lançaram essa cadeira para o mercado sabendo qual tipo de material que eles iam usar, o quanto que teria de impacto ambiental. É um trabalho muito sofisticado e muito legal. Tá? Ou seja, o mercado profissional está usando isso já, começando a usar isso há algum tempo. O que está acontecendo agora é que a gente está popularizando. Né? Quando a gente fala que 3 milhões de pessoas estão usando o Midjourney hoje, é um número que gera uma massa crítica gigantesca. Né? A perspectiva deles é ter 30 milhões nos próximos meses. Tá? E aqui está um depoimento do Philippe Starck. Desculpa, eu percebi hoje de manhã que estava em inglês. Tá? Ele diz que ele olhou, né, quando começou esse processo, ele olhou para todo o material que ele fez em anos e anos e anos, desenhando cadeiras, desenhando móveis, e, de repente, porque ele estava nesse processo, ele começou a achar que aquilo tudo era igual. E qual a conclusão dele que era igual? Né? Era igual porque era a mesma memória, né? Era a mesma pessoa. A mesma memória, a mesma cultura, o mesmo cérebro, a mesma lógica, e que trabalhar com o sistema conseguia calibrar ele para começar a pensar fora dessa caixa que era ele mesmo. Né? Ele continua assinando o trabalho, mas ele entrou num processo de colaboração com os outros designers da equipe e entrou num processo de colaboração com a própria máquina. Tá? Ele fez 3 declarações. Tá? Vou começar a amarrar a ponta aqui um pouquinho. Tá? Ele fez 3 declarações.
que a gente ouve de todas as pessoas que estão fazendo esse processo. Primeiro, é muito parecido com trabalhar com outra pessoa. É um bate-bola. Segundo, é que é muito rápido, muito fácil entrar em fluxo. Em design, no processo criativo, a gente fica tentando entrar no fluxo. Essa máquina coloca a gente no fluxo muito rapidamente, e é muito difícil sair dele. Ele fala que difícil era sair, parar. E a terceira coisa é que ele diz que o processo nunca mais vai ser o mesmo, que daqui para frente tudo vai mudar, principalmente quando popularizar. Então, eu vou tentar aqui amarrar a ponta um pouquinho. Eu trouxe um outro artefato aqui para a gente, para exemplificar o artefato que eu vou chamar vocês para... Eu estou me apanhando aqui no microfone, que eu não estava esperando um microfone de mão. Tá? Mas, vamos fazer um exercício de imaginação, tá? Coletivo. Tenta imaginar que dessa mão aqui esquerda está saindo um cone em direção da minha mão direita. Tá? Esse artefato que eu estou pedindo para vocês imaginarem, a gente usa em design chamado cone de futuros. Tá? Então, imagina que ele saiu dessa mão aqui e eu tenho um cone aberto aqui do lado direito. Eu vou usar uma linha para poder exemplificar e mostrar como a gente está montando esse cone. Tá? Vê se vocês conseguem imaginar esse cone. Se eu pegar o momento presente que está nessa mão para o momento futuro que está nessa mão aqui, eu vou fazer a representação de como a gente usa em design isso, tá? Que ele é uma ferramenta de estratégia, uma ferramenta que vem da filosofia. Se eu sair desse estado natural do problema que eu estou tentando resolver e eu não fizer nada em relação a esse problema, eu vou ter um futuro provável, daqui 2 anos, vamos dizer, que eu não vou conseguir afetar. Se eu começar a aplicar criatividade e design para resolver esse problema, eu começo a desviar essa rota. Tá? Então, se eu usar muito pouca criatividade no que eu estou fazendo, essa rota vai chegar muito próxima daquele provável. Muito provavelmente, ela vai me empurrar de volta para aquela solução. Eu não vou resolver nada. Então, eu preciso começar a aplicar a originalidade, disparar isso para caminhos paralelos até chegar onde eu quero. Tá? Quando a gente faz isso, a gente gira, né? É uma representação muito simplificada, tá, da realidade que eu estou fazendo aqui. E a gente gira e cria esse disco que está acontecendo aqui do lado direito, que é o cone. A gente cria uma área onde a gente consegue trabalhar junto. Tá? Agora, só para a gente ver como a gente usa isso, está aqui uma representação do cone. Essa representação foi feita pela diretora de estratégia de design da Nike. Tá? Então, o cone está ali desenhado. Como é que ele funciona para a gente? Tá? Principalmente em cocriação. Eu aprendi a usar esse cone com uma colega. Uma colega é a Laura Zanata, ela está aqui hoje com a gente. Ela me ensinou a usar esse cone alguns anos atrás, e eu passei a adotar. E eu vou mostrar para vocês como é que vou tentar exemplificar, olhando para aquele desenho, como é que funciona trabalhar junto com as pessoas. Tá? Se eu olhar para esse problema, e mesmo que eu chegue numa solução óbvia, eu trabalhando com outra pessoa, como trabalhando com ela, eu vou chegar num outro lugar. Tá? Imagina o seguinte, a Laura é muito mais jovem que eu, ela estudou design de experiência numa escola incrível, eu aprendi na prática, que eu vinha de outras disciplinas de design, ela vem de consultoria, eu venho da agência, eu aprendi arquitetura, ela aprendeu negócios. Então, quando eu chego no meu óbvio aqui, ela vai trabalhar, ela vai estar num outro lugar. Tá? Aqui. E trabalhando junto, a gente consegue gerar um espaço de acordo em que a gente vai poder operar para dar resposta para aquele problema de uma maneira muito criativa. Imagina que a gente aplica esse sistema com 20, 30, 40, 60 pessoas. Você abre um leque de oportunidades gigantesco. O que a máquina faz é o seguinte, a máquina, quando eu coloco uma proposta nela, ela começa a me dar respostas que estão dentro dessa área do possível. Tá? Ela não substitui o humano. Tá? Ela não vai me dar feedback, ela não vai curar as minhas ideias, não vai dizer qual ideia é boa, ela não vai dar risada quando eu falo uma bobagem, ou olhar feio quando eu falo uma bobagem, não vai ser didática comigo, não vai ser paciente, mas ela vai me provocar e ela vai me inspirar com uma enxurrada de imagens que eu não estou esperando, como eu não esperava tirar aquele coração para fora do meu corpo. Tá? Um exemplo muito, muito simples do que a gente está falando aqui. Então, eu queria fechar essa conversa. Eu queria, assim, primeiro, lembrar, assim, talvez na sua imaginação esse cone não tenha sido tão legal quanto aquele cone que a gente viu ali. Né? Talvez ele tenha sido um cone em 3D,
né, tenha sido um cone muito mais legal do que a gente usa naquela representação super primária. Tá? Primária porque, imagina, olha, se a gente está falando de física quântica, todas as possibilidades estão ao mesmo tempo, em tempos não contínuos. Isso é uma redução que a gente faz para o design. Tá? Agora, essa outra redução aqui. Essa, eu acho que na imaginação de todo mundo a gente consegue reconhecer o que é isso. Né? Essa é a Catedral da Sagrada Família do Antoni Gaudí, arquiteto catalão, que é um cara que conseguiu gerar dezenas de colaborações, de cocriações dentro da obra dele, que estão durando hoje 100 anos depois da morte dele. Né? O ano que vem faz 100 anos que ele morreu, e as pessoas ainda começam a trabalhar do ponto que ele deixou. E é uma coisa incrível, né? O poder de gerar colaboração desse cara, entre milhares de outras coisas que ele fez. O que é menos conhecido é que o Gaudí ele era um imaginador. Ele era um cara que era muito poderoso fazendo esboços. E ele começou a carreira dele fazendo esboços para os professores dele, depois para outros arquitetos. Ele ficou muito famoso por essa capacidade de olhar, de ouvir uma história, como a gente escreve a história ali no Midjourney, e devolver imagens como essa. Tá? Esse esboço não é a Sagrada Família, esse é dentro do Parque Güell, só para esclarecer. Tá? É a igrejinha do Parque Güell. Outra obra incrível dele. Mas ele fez isso durante muito tempo. Pagou parte da faculdade dele, pagou parte da faculdade de medicina do irmão fazendo isso. Ficou muito famoso e abriu as portas para a profissão, mesmo que alguns professores não quisessem que ele se formasse, porque ele pensava muito fora da caixa. Com o tempo, o que o Gaudí começou a ficar focado na Sagrada Família, ele não tinha mais tempo de pegar outras obras. Então, ele passou a vender uns esboços. Quando as pessoas insistiam muito em pegar uma obra dele, ele fazia um esboço e entregava. Está aqui, vai lá e constrói. É como se fosse fácil construir o que ele criou. Né? Mas tem obras dessas espalhadas pelo mundo todo. Tá? Tem no Chile, obras não, né? Projetos que ele fez que nunca foram construídos. Esse projeto aí é um hotel que ele projetou e desenhou, né, esboçou em 1908 para Manhattan. Tá? Chamou Hotel Attraction. Nunca foi construído. Ele seria construído onde hoje é o Ground Zero, ali por perto. Tá? Mas ele fez esse desenho, várias equipes de arquitetos já tentaram retomar esse projeto. Né? É lindo, né? É uma coisa magnífica. Seria lindo ter uma torre do Gaudí em Nova York. Bom, só para fechar a nossa conversa aqui, a gente colocou a descrição da torre do Gaudí no Midjourney, né, só para ver como é que ela devolvia a interpretação daquilo que ele esboçou e que nunca foi construído. Nós produzimos dezenas de imagens. Né? Eu trouxe 2 ou 3 aqui. Eu fiz várias, o Rodrigo fez várias. E a gente consegue ver as possibilidades que estão dentro da semântica do Gaudí quando interpretadas com esses sistemas. Tá? Então, a pergunta que eu queria deixar aqui para a gente é a seguinte: será que, se a gente tivesse um sistema como esse, no momento que o Gaudí era um estudante, a gente teria encerrado a carreira dele? A gente teria deixado o Gaudí desempregado? Teria cancelado, né, o progresso, a evolução dessa coisa maravilhosa que foi o Gaudí? Tá. Será que, se tivesse o Midjourney na época do Gaudí, ele teria pego essa ferramenta e criado coisas que teriam colocado a nossa percepção num lugar completamente diferente do que está hoje? Talvez. Né? Quando a gente fala que a gente vai destruir empregos, possivelmente. Quando a gente fala que a gente vai construir novos empregos e novas abordagens, que a gente vai expandir a nossa cognição, quase que certamente. Tá? Então, eu queria deixar essa pergunta aberta para vocês e abrir para perguntas e respostas. Tá? Enquanto isso, só para deixar os créditos aqui, eu queria, se possível, Pedro, Rodrigo e Laura, só levanta para o pessoal ver quem são vocês, tá? Que eu citei aqui. Você vem para cá. Vem aqui, vem, gente. Vem para cá e fica comigo aqui enquanto a gente responde. Tá? O Cláudio Pianes não está com a gente hoje, que está viajando, e o PJ está em Nova York, a Merconejo está na Colômbia, mas tem 3 dos meus comparsas aqui. Tá? Opa, então vamos lá, começando. Deixa eu fazer logo a marcação.
Já tem duas do lado de cá, tem uma que estava... Ele já pediu antes de começar. É uma coisa simples, eu só queria saber se o som é tratado ao mesmo tempo. Não, são tratamentos diferentes, que são softwares diferentes. Tá? Tem alguns processadores desses que criam música e outros processadores que criam imagem. Ok. Isso. Inclusive, a animação também não é no mesmo software. Tá? Ele devolve imagens estáticas. Enquanto a gente está esperando a pergunta, quem vai começar? Eu vou continuar falando, tá? Que eu não paro de falar. Tá? Mauro, meu nome é Lucas. Na minha família, tenho vários artistas. Meu avô, minha avó, até minha mãe, um monte de tia é artista plástica. Acho que fui um dos poucos que acabou caí do caminhão da arte e fui para a administração. Mas testando Midjourney e outras plataformas, o próprio Stable Diffusion, foi muito bacana assim, poder se conectar com isso e testar um monte. É aquela coisa que tu entra num hiperfoco e passa uma madrugada brincando nas plataformas, né? Mas a minha pergunta, além dessa reconexão que a gente pode fazer com a arte, que é muito bacana, quando a gente olha para a estética de AI, pelo menos hoje, é uma estética que ela está batida. Tu olha, tu sabe que é AI, pelo menos para quem tá ali se exercitando, né? Eu acredito que isso vai ter uma evolução, mas quando a gente olha para a arte tradicional, um Picasso, por exemplo, a gente dá muito valor ao craft, né? Como aquilo foi construído, a técnica do pincel, ou mesmo em artes plásticas, como aquilo foi construído. Tu acredita que a gente vai ter uma diferenciação de visão de valor de arte entre a arte digital criada por AI versus a arte baseada no craft mais tradicional? Bom, vou pegar direto na pergunta, tá? Porque teve muito pensamento interessante na sua preparação. Mas vou direto na pergunta. Eu acredito que sim, porque hoje já existe, né? Quando a gente vai no museu, a gente está vendo as pinturas. A gente está começando a ver NFTs entrando em museus agora. Então, sim, tem uma diferença. Mas tem uma outra diferença que a gente está vendo aqui, que é super importante, que é a hiperdemocratização do acesso da expressão. E isso está gerando uma estética completamente diferente. Agora, sobre a estética, só para responder a estética, né? Foi uma conversa que eu tive com o Rodrigo ontem. Isso é só uma percepção, tá? Porque as possibilidades estéticas que estão aí dentro são gigantescas, e é você que comanda. Vocês viram a diferença do trabalho do Pedro para o trabalho da Miel Conejo, para o trabalho do Rodrigo. Então, no que diz respeito à estética, as possibilidades são infinitas. Tá? Posso falar até como é que isso funciona um pouco. O Rodrigo é até melhor para explicar isso. Porque ele funciona ele desconstrói semanticamente o que você pede e ele vai procurar referência e vai montar essa imagem. Não é isso, Rodrigo? Mais ou menos, né? Eu uso o prompt, tá? O Rodrigo é que consegue pensar as máquinas. É muito mais complexo do que eu consigo reproduzir. Mas o acesso é muito simples. Tá? Então, é muito democrático. Primeiro, parabéns. Obrigado. Chega a ser gostoso, assim, em meio a tantas palestras mais racionais, né, que mexem mais com a mente, esse conteúdo que leva para um lugar quase intuitivo, ancestral, ligado à tecnologia. Então, parabéns, pirei nas imagens. A minha pergunta ela tem menos a ver com arte, apesar da ferramenta hoje, claramente, aqui no que vocês mostraram, está orientada a isso. Mas eu trabalho com inovação, eu fico pensando o quanto esse tipo de ferramenta, mesmo que ele tenha sido moldada para, nesse momento, ser trabalhada com arte, ela pode, se a gente jogar algum tipo de pergunta ou conteúdo de tantos problemas desafiadores que a gente está vivendo, né? Seja um contexto pandemia, seja um contexto de meio ambiente, todos esses problemas extremamente desafiadores do ponto de vista de criatividade, inovação, que às vezes a gente ainda tem dificuldade de se conectar coletivamente para encontrar uma resposta mais rápida. Uma ferramenta tão poderosa como essa, vocês já testaram algo nesse sentido? O que ela pode cuspir, desculpa a expressão, jogando algum tipo de problemática extremamente complexa? Sim, você pode pedir qualquer coisa para ela. Né? Praticamente você usa aquele prompt que você tem ali para pedir qualquer coisa. Tá? Então, na verdade, quem comanda o que ela vai devolver é a gente. Tá? Só que essa máquina especificamente que eu usei aqui, que é o Midjourney, que está dentro de um grupo de máquinas que são imaginadores, né? Eles usam visualizadores, eu gosto mais do imaginadores, porque humaniza.
são máquinas que vão te devolver imagens, vão te devolver conceitos. E o barato dela é te expor esse conceito visual, porque ele é muito poderoso. Né? Você não fica tentando racionalizar, aquilo te pega de uma maneira muito forte. Mas tem outras máquinas que a gente vem investigando que elas respondem textualmente. Inclusive, tem o sistema que o Domênico Massareto colocou disponível há um mês atrás, que é o RAIN, que é um negócio muito interessante, né? Que ele chama de criatividade aumentada. Então, assim, mas peraí. Ó, eu estou com essa cordinha aqui, né? Eu quero dizer o seguinte, ó. Isso daqui tem essa cordinha, certo? Ela poderia ser um barbante, igual estava na imagem. Esse barbante, que é um artefato bem mais antigo do que esses 30 anos do cone de futuros, né, e os 4 meses do Midjourney, a gente pode usar ele da maneira que a gente quiser. Né? Eu posso, se fosse um cordão, podia colocar um ioiô na ponta dele, né? Eu podia amarrar o varal com ele, eu podia usar de pavio de vela, podia usar de estopim de bomba. Então, assim, na verdade, se a gente vai se dedicar a resolver grandes problemas, a gente tem um instrumento forte ali. Mas está aberto para a mente humana, né? E para a mente errática humana também. Parabéns pela palestra, achei incrível. Eu não sou arquiteto, eu acho que eu vim do mundo de dados e inteligência de mercado, mas eu conheço um pouco de inteligência artificial, né? Não técnico, mas um pouco. Vocês já pensaram, fiquei curioso para entender um pouco mais sobre esse banco de dados de imagens e se vocês já pensaram em plugar isso com uma coisa maior. Por exemplo, se esse sistema conseguisse ser plugado no banco de dados do Google, por exemplo. Porque eu acho que quanto maior a diversificação de referências dentro de inteligência artificial, maior a criatividade. Né? Então, eu queria entender o banco que vocês estão usando para isso, se é limitado, e se vocês pensam em expandir, para a gente expandir esse processo criativo. Isso é uma ótima pergunta. Tá? O Rodrigo me deu uma resposta muito simples quando eu fiz essa pergunta para ele uns meses atrás, e que eu levei uns meses para conseguir entender. Tá? Mas, na realidade, é o seguinte, ele não tem um banco de imagens. Tá? Ele não trabalha com banco de imagens. O que ele faz é assim... eu vou dar a resposta do Rodrigo, depois eu vou dar a resposta do Pinhanes. Tá? Ele trabalha desconstruindo imagens que foram alimentadas no processo, ele aprendeu a desconstruir imagens semanticamente, e ele tem uma capacidade de relacionar bancos ou fontes de informação e de dados diferentes. Então, quando você coloca uma frase lá, ele desconstrói a semântica daquela frase e ele cria ilhas, talvez, de semântica, e ele vai construindo essas imagens. Não são imagens de referência. Elas são todas originais, todas elas. Tá? E quando a gente fala que a estética é muito parecida, é porque as pessoas estão explorando estéticas parecidas. Se você explorar uma estética diferente, como fez o Pedro, você vai ter uma resposta diferente. Tá? É tudo construído do zero. É muito mais sofisticado do que a gente imagina. Tá? E ela continua aprendendo. O que é mais interessante. Isso é um grande avanço da... Estou explicando direito, Rodrigo? Dá risada aqui. Explica, claro. Posso só acrescentar uma coisa. Para fazer o treinamento dessa rede, foram usadas imagens. Procuraram no Google, em várias outras fontes. Né? Eles pegam imagens que tenham alguma descrição. Então, o computador começa a associar a imagem com a descrição, a imagem com a descrição. E eles vão fazendo isso para a maior quantidade possível de imagens e colocando lá dentro. Uma vez que a máquina conseguiu extrair o conceito semântico e fazer essa associação, eles não têm mais as imagens. Então, essas imagens que ele mostrou não são geradas com trechos das imagens existentes. Ele não tem mais a foto de ninguém, ele tem a lembrança. Que nem a gente, se for desenhar uma pessoa famosa, assim, a gente vai pegar da nossa lembrança, não da foto original idêntico, como o computador costuma fazer, que ele mostra igualzinho. Né? Então, esse processo de gerar imagens com inteligência artificial ele é generativo, não é copiado, né, da imagem das bases de dados. E, cada vez mais, eles estão procurando novas fontes de imagem, sim, para colocar lá dentro para fazer treinamento das versões futuras. Então, a cada mês, está melhorando muito. Né? Então, até uma outra pergunta que a outra pessoa fez, que essas imagens são meio datadas. Você olha e fala, isso aí já dá para ver que foi feito por inteligência artificial. Há 2 anos atrás, quando vi a imagem gerada por inteligência artificial, tinha praticamente um sistema só, que chamava Deep Dream. Então, quando a gente olhava, era tudo igual, tudo muito parecido. Né? E, hoje em dia, já está ficando muito diferente. Então, por exemplo, há uma semana atrás, saiu uma versão nova desse software e todos esses milhões de usuários que usavam falavam, vou jogar fora tudo que eu fiz até o mês passado, porque essa versão nova está muito, muito melhor. Você olha as imagens e você fala, nossa, isso não foi gerado por inteligência artificial.
Até eu mostrei uma para o Mauro ontem e ele falou assim, isso aí está realista demais, né? Eu gosto daquelas coisas mais viajantes. Aí eu falei, isso está realista demais porque no pedido foi pedido para ser realista demais. Se você pedir para ser viajante ou para mostrar, por exemplo, pedir para a máquina mostrar o processo de construção, ela não vai mostrar o processo de construção real, mas ela vai fingir, ela vai mostrar um esboço de como que ela faria passo a passo até chegar naquilo final, né? Então, essas capacidade de gerar imagem está aumentando muito e ficando muito melhor, né? Todo mês tem uma novidade. Ontem mesmo saiu uma versão para o iOS, para o iPhone, para você poder gerar imagens desse tipo pelo iPhone. Então, é uma coisa que ninguém imaginava, porque para gerar essas coisas você precisa de placas de vídeo caríssimas, né? E aí conseguiram usar assim num aparelho mais simples. Ele demora 1 minuto para gerar imagem, esquenta o celular, às vezes trava, consome a bateria, mas consegue. Gente, isso em 4 meses de beta, tá? A evolução é muito, muito rápida. E segundo os cientistas, que nem o Pianes, eles dizem o seguinte, que a capacidade de relacionar bancos de dados e fontes de dados já foi conquistada, mas o acesso, a interface, o uso, a abertura para a gente, para todo mundo que está aqui, está começando a aparecer agora. Então, o que nós vamos fazer com essa ferramenta vai crescer muito, 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 muito ao longo do tempo. Tá? Aliás, é muito legal que isso esteja acontecendo agora, que a biologia e a neurociência estão olhando para a construção do nosso cérebro e dizendo que a criatividade é aquilo que separa a gente dos outros animais, né? Então, a gente fala da linguagem, como a gente falou agora, a construção da linguagem, a construção dos artefatos, é o que nos diferencia. Então, a criatividade ela está ligada com a sobrevivência da espécie, com a evolução da espécie. A gente não vai deixar de ser criativo. A gente está tendo só ferramentas mais sofisticadas. Só quero fazer um complemento, que é o seguinte. Primeiro, não é fácil ter um resultado legal. Cada imagem que é gerada demora 4 segundos para ter um resultado, então é muito rápido. Mas, geralmente, demora umas 10 opções para escolher uma interessante. Outra coisa curiosa assim, é quanto mais a pessoa souber de cinema e técnica, melhor vai ser o resultado. Então, não significa que a gente tem um campo aberto, que sempre vai vir coisas bonitas e incríveis. Então, quanto mais você refinar o que você está perguntando ali para a ferramenta, o resultado vai ser muito melhor. E aí, quando você começa a colocar o seu conhecimento como o tipo de render, o formato que você quer, e outros detalhes de cinema mesmo, e fotografia, isso daí vai ter um resultado muito melhor de lente, renderização, etc. Outra coisa interessante também a gente viu os exemplos aqui muito artísticos, vamos dizer assim, né? Novos traços, possibilidades, etc. Mas uma coisa que a gente pode começar a utilizar isso, e acredito que a maioria das pessoas aqui são de comunicação, imagina substituir o nosso famoso Key Visual, ou um shooting que a gente tem que fazer para uma marca só usando inteligência artificial. Isso é totalmente possível. Tem resultados muito legais. Então, assim, não é porque é realista ou ultra realista que é ruim. A gente só tem que saber quando a gente vai usar e para quê. Então, a gente tem uma possibilidade gigantesca aqui, como o Mauro falou, que é economizar muito dinheiro, né, na hora de produzir as coisas. É um desafio gigante. E isso quebra a indústria de uma maneira, só que, ao mesmo tempo, vai construir algo incrível para pequenas marcas, por exemplo, conseguir fazer um shooting da noite para o dia, ter um resultado muito legal. E como a gente vai usar isso para o nosso dia a dia? Acho que é o principal, que a gente viu muito no LinkedIn, há uns meses atrás, um boom de Midjourney, só que é tudo mais do mesmo, assim, né? Mas como que a gente usa isso para o nosso dia a dia? E esse eu acho que é o maior desafio nosso aqui. Muito obrigado.